Amém? A palavra de Deus diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu vou ler esse mesmo texto da Nova Versão Internacional, porque eu li para você na nova tradução da linguagem de hoje, e ele diz assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, porque por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite. Deus, eu quero lembrar ao Senhor que nos primeiros dias, meu Pai, desse ano, o teu povo, meu Pai, impôs as mãos, Senhor, do lado de fora desse templo. Nós ungimos, Senhor, as portas, meu Pai, desta casa, e demos uma ordem, Senhor, no mundo do Espírito, que nenhum demônio, meu Pai, acessaria este lugar esse ano. Nós selamos, meu Pai, as portas da tua casa. Senhor, lembra, meu Deus, do ato profético do teu povo nessa noite. Lembra, Senhor, da unção que foi derramada neste lugar esse ano. Meu Pai, eu peço ao Senhor que faça retroceder todos os inimigos, meu Pai, que querem paralisar a tua obra neste lugar. Todos os inimigos, Senhor, que querem trazer, Senhor, um peso, meu Pai, que querem paralisar o teu povo, o desânimo, Senhor, um cansaço, retaliações do inferno, meu Pai. Nós nos levantamos agora, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e em nome de Jesus, desfazemos, meu Pai, toda a arte do demônio. Senhor, confusão nos lares agora, nós determinamos que cesse em nome de Jesus. Todo conflito no casamento, meu Pai, esse demônio agora vai soltar esse casamento em nome de Jesus. Meu Pai, pessoas presas a vícios, Senhor, presas à pornografia, à mentira, meu Pai, ao adultério, nós agora nos levantamos contra esses demônios e mandamos, Senhor, que as ações deles parem em nome de Jesus. Meu Pai, confirma, Senhor, o teu chamado neste lugar. Senhor, confirma o poder da tua igreja, o poder do teu nome, o poder do teu Espírito Santo, meu Pai, e faz com que retrocedam, Senhor, todos os inimigos do teu povo, e levanta, meu Pai, uma geração forte para pregar a tua palavra neste lugar, para paralisar as obras de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele nos desperta, ele traz uma ação e uma palavra de despertamento para o povo de Deus, porque não é difícil você procurar pessoas que confessam ter fé. Não é difícil você encontrar pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas aqui há uma advertência muito severa. Há um chamado do apóstolo Paulo, e esse chamado, irmãos, não está sendo dado para pessoas que estão no mundo. Esse chamado, esse aperto de parafuso do apóstolo, não é dado a quem nunca ouviu o evangelho. Esse aperto aqui está sendo dado a um povo que já ouviu o evangelho do Senhor, para um povo que já viu os milagres do Senhor, um povo que já experimentou a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, porque se você for ver a carta de Paulo aos Coríntios, não tem nenhuma outra carta, nenhuma outra igreja que ele detalhe e diga a riqueza de dons e manifestações espirituais que tinham a não ser essa igreja. Mas no meio da sua carta, ele entende ali, já na redação final, quando ele está escrevendo, que ele precisa fazer algumas advertências. E essa, irmãos, é aqui eu julgo que nós, cristãos desse tempo, cristãos dessa igreja, devemos ficar atentos, porque ele manda primeiro que a gente se lembre. Se ele manda que a gente lembre, é porque é algo que a gente pode esquecer.
e esquecer, irmãos. Ele diz, nós precisamos lembrar do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Só que quando ele diz que essas pessoas aceitaram e continuam firmes no evangelho, é porque precisa ter um processo aqui, irmãos, de rememorar as bases, de rememorar o princípio. Porque não é difícil, muitas vezes, a gente começar a fazer alguma coisa, uma conversa, é o que mais acontece. Você vai resolver uma coisa na rua, e no meio daquele trajeto, você se envolve em outra situação, depois você faz tudo, mas se esquece do que você foi fazer. Acontece. Você vai para a rua e diz, rapaz, eu tenho que ir na rua hoje, vou ali comprar uma fechadura para casa, que a minha está caindo. Aí você vai na rua, encontra o irmão, e aí o irmão começa a falar da igreja, e você já está no mistério ali com o irmão, daqui a pouco vai passando o outro ali, você diz, rapaz, aquele irmão está desviado, aí você já vai evangelizar o irmão, no meio do processo, quando está evangelizando o irmão, já vem outro, e ele leva para almoçar na casa dele, você está na rua, passa o dia todo na rua, entra em casa, sai em casa, evangeliza, e depois você chega em casa, e você se pergunta, vem cá, para que foi que eu saí de casa mesmo hoje? Você senta com, rapaz, eu preciso conversar com o irmão Colosso, preciso falar com ele sobre o culto do jovem, ele está na igreja hoje, eu vou falar com ele, e aí você vai, procura ele no final do culto, irmão Colosso, e aí meu irmão, aí ele olha para você e diz, rapaz, que máscara bonita, você diz, rapaz, se eu for lhe contar a história dessa máscara, você fica meia hora conversando com ele aqui no final da igreja, vai para casa, e aí quando você chega, você diz, rapaz, o mais importante, que era para eu falar com ele, eu não falei. Muitas vezes isso acontece com a gente, e o que o apóstolo Paulo quer nos dizer, irmãos, quer nos alertar, é que nós estávamos um dia, cada um de vocês que estão aqui, nessa casa, nesse lugar, ainda que você me diga, pastor, mas eu já nasci na igreja, eu já fui filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, sou descendente até dos sacerdotes, se for puxar aí, amém, que bênção, mas eu quero lhe dizer que em algum momento, a sua consciência ela foi despertada para o evangelho, em algum momento, você se deu conta da verdade do evangelho, talvez por um determinado período de tempo, você era conduzido à igreja, por seus pais, você vinha, mas você não tinha entendimento, mas em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, você foi despertado pelo evangelho, você foi despertado pelo Espírito Santo de Deus, e por que eu lhe digo despertado? Porque todos os seres humanos, como a Bíblia diz, eles já nasceram mortos em seus pecados e delitos, você já foi alguém que foi gerado, como a Bíblia diz, no pecado, já nasceu no pecado, você já nasceu, é como se você já nascesse morto, mas a obra do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através do evangelho, algum dia na sua história, lhe despertou e lhe trouxe à tona uma verdade principal, lhe trouxe uma mensagem principal, e todas as outras que você ouve, todas as outras que nós aprendemos, e todos os outros estudos que nós fazemos dentro dessa igreja, depende desse primeiro ponto, desse primeiro rudimento, dessa primeira base. Você chega nessa igreja, você vê piso, você vê telhado, você vê parede, você vê tinta, você vê vidro, mas quem projetou esse lugar aqui, antes de colocar qualquer caixa de som dessa, antes de colocar qualquer tijolo desse aqui, antes de assentar qualquer piso, primeiro precisou fazer a base. Existe uma base nessa igreja, você não vê, você não entra na igreja e diz, ó que fundação reforçada, você não sabe. Aqui ninguém tem como saber qual é o peso que a estrutura desse prédio suporta, porque as bases elas já foram colocadas e já estão enterradas, mas tudo que veio depois, tudo que foi construído depois, foi em cima dessa base. E que base é essa, pastor? O apóstolo Paulo ele vai explicar a gente, ele vai nos lembrar o evangelho que nos pregou, o qual nós recebemos e estamos firmes, mas ele vai lhe dizer, a mensagem que eu anunciei a vocês
é o evangelho por meio do qual vocês são salvos. Irmãos, a gente não pode se esquecer disso. É por isso que ele vai parar tudo aqui para dizer, olha, meu irmão, ele vai entrar em outros assuntos aqui. Se eu não conseguir continuar essa mensagem, hoje a gente vai continuar no próximo culto, mas você precisa entender isso, que é possível que eu esteja na igreja, eu tenha ouvido o evangelho, eu tenha de fato sido despertado pelo evangelho, porque eu recebi esse evangelho, e tenha até vamos dizer, manifestado ações já do novo homem, do novo ser, gerado em Cristo. Só que eu posso, irmãos, no meio da minha caminhada, esquecer da origem do evangelho que um dia eu vi, esquecer a primícia, esquecer a base. E aí é onde ele diz, é o evangelho por meio do qual vocês são salvos. Porque ele vai me dizer agora que eu preciso me lembrar disso, porque se eu não me lembrar disso, se eu não me apegar firmemente a esta palavra que foi pregada, ele diz, a mensagem que anunciei a vocês, que é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, ou seja, se vocês não continuarem firmes nele, vocês vão estar crendo em vão. Irmãos, você crê em alguma coisa a troco de nada, é algo muito pesado. É como se eu lhe dissesse que você tem fé, mas é uma fé que não vai lhe salvar. É isso que ele está dizendo. É possível que você ouça o evangelho, creia no evangelho, e no meio da sua caminhada, você perca o fundamento do evangelho, permaneça com uma fé, como ele diz aqui, com uma crença, você vai crer, mas você vai crer em vão. Por que crer em vão? Porque você esqueceu a origem do evangelho que lhe foi pregado e deixou de se apegar firmemente à palavra que foi liberada para vocês. Irmãos, aqui está a base central do evangelho. Aqui está o pilar e a coluna central da Bíblia. Aqui está o ponto crucial da vida de Jesus Cristo. Aqui está o ponto principal da morte de Jesus Cristo. Aqui está o ponto principal do amor de Deus em relação ao homem. É a salvação do homem, irmãos. Tudo que vem depois, tudo que é assentado depois, tudo que é colocado depois, tem que partir deste fundamento. Porque se eu não me apegar firmemente, ele diz, não é só se apegar, mas eu tenho que me apegar firmemente a esta palavra que foi pregada. Eu posso estar correndo o risco de crer, mas crer em vão, porque eu começo um processo, muitas vezes dentro da igreja, de estar presente em cultos, de estar cumprindo uma agenda religiosa, de estar cumprindo uma agenda de trabalhos dentro da igreja. É possível que eu desempenhe serviços dentro da igreja. E se você perguntar, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Mas onde é que está o problema? É que você conhece a palavra, mas você não está apegado a ela. E não é só apegado, mas é apegado firmemente. O que é, então, em síntese, pastor, que o apóstolo Paulo começa dizendo para a gente se aprofundar nesse texto? O que ele começa em síntese dizendo, irmãos, é que se eu conheço a palavra, mas se eu me esqueço dela, e se eu não me apego a ela, e se eu não creio no evangelho que me salva, se eu esqueço que eu estou dentro dessa igreja, porque em primeiro lugar eu preciso me salvar, porque em último lugar eu também preciso me salvar, porque o princípio e o final das coisas é a minha salvação. Se eu me esquecer disso, eu corro o risco de estar crendo, mas crendo em vão. E aqui, irmãos, é onde entra princípios que ele começa a nos mostrar, que vão depender dessa primitiva crença, desse evangelho principal, porque não adianta ninguém crer em outras coisas. Eu estou lhe dizendo isso porque hoje tem sido pregado por aí muitos evangelhos, tem sido pregado por aí muitas crenças. Tem gente que crê
no óleo que toma de manhã lá. Não estou falando de religião, não. Estou falando de ciência. Um óleo que vem da madeira do não sei o quê, ele pinga 3 gotas numa água e toma. Tem gente que já acredita que se mastigar 3 dentes de alho de manhã, que vai ficar com o sistema imunológico bem. Já tem outro que tem que tomar 1 colher de azeite doce. Outro acredita que tem que tomar um mel com cebola cozido no não sei o quê. E outro faz um lambedor. Irmãos, eu quero lhe mostrar que as pessoas têm muitas crenças. E elas, quando creem em alguma coisa, elas se movem em direção àquilo que elas creem. E geralmente quando você crê em algo, é porque você já viu alguém fazer. Você viu alguém que lhe ensinou, alguém que lhe disse. É por isso que Paulo relembra que ele falou do evangelho da salvação. Ele diz que quem pregou o evangelho foi ele. Ele diz: eu quero que vocês se lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês têm que se lembrar que a mensagem que despertou vocês, a mensagem que trouxe vocês a vida, foi a mensagem a respeito da salvação de vocês. Foi isso que fez vocês deixarem a vida de pecado de vocês. Foi isso que fez vocês mudarem a mente de vocês. Foi isso que fez vocês se converterem, porque o Espírito Santo de Deus despertou em vocês a vida. Vocês estavam mortos, mas quando chegou a vocês o Evangelho, o que é o Evangelho? As boas novas, a boa notícia, a nova notícia, e foi despertado na mente de vocês, no espírito de vocês, que vocês estavam mortos. Vocês aceitaram a palavra para continuar firmes e para permanecerem firmes até a salvação de vocês. Mas quem pregou o Evangelho foi o apóstolo Paulo. E por que o apóstolo Paulo, irmãos? Porque aqui vem o primeiro princípio. Você só pode se apegar firmemente a algo que é sólido. Eu não tenho como me apegar firmemente ao vento. Se apegue firmemente à água. Você pode até se apegar com a água, mas não vai ser firmemente. Para que você, e eu falei de base, a base é o que há de mais concreto, e é concreto mesmo, no nosso tempo, mas tem bases de pedra também, mas a base é o elemento mais duro, é o elemento mais resistente, é o elemento fundamental. Cristo foi considerado a pedra fundamental de uma construção, a pedra que baliza depois toda a construção e que suporta todo o peso. Mas aqui Paulo agora se coloca como alguém legitimado a liberar uma palavra firme, a qual você pode se apegar firmemente, e que deve se apegar firmemente, e não deve se esquecer dela, para que nem só um minuto, no curso da sua caminhada com Deus, você se esqueça que no início, o que era principal, o primeiro que você deveria ouvir, ou o primeiro que qualquer descrente precisa ouvir, é a respeito da salvação. E qual era a legitimidade que Paulo tinha para ter uma palavra firme, uma palavra fundamental? Ele vai dizer, no verso 17 ao 19, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados, porque se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Irmãos, preste atenção, porque antes do verso 15 e do verso 17, ele está falando aqui da ressurreição de quem? De Cristo. Ele primeiro mandou a gente se lembrar do evangelho que a gente ouviu, que ele pregou, foi a primeira coisa que nós ouvimos, e esse evangelho, ele vem acompanhado de uma palavra firme, a qual nós precisamos nos apegar, porque senão corremos o risco de crer em vão. Ele agora diz que a nossa fé pode ser uma ilusão, se Cristo não ressuscitou dos mortos. Preste atenção, o evangelho que eu vos preguei, entre o verso 1 e o 2, entre o verso 17 e o 19, o apóstolo Paulo vai se legitimar, porque é que ele
pode falar a respeito do testemunho da ressurreição de Cristo. E eu vou lhe perguntar nessa noite: você pode falar a respeito e ser uma testemunha da ressurreição de Cristo? Porque ele começa aqui agora, entre o verso 2 e o verso 17, que nós lemos, você vai ver, ele começar a dizer, no verso 3, só para iniciar, ele diz assim, ó, porque o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras. Ele está falando, eu já lhe dei algo que eu recebi, só que ele começa falando de fatos, e depois, irmãos, ele começa entrando em testemunhos. Ele começa a dizer que Jesus apareceu a Pedro, primeiramente, depois apareceu aos discípulos, depois apareceu a não sei quantas pessoas, e aí ele vai dizer no final, e no final, ele apareceu também. É por isso que eu posso falar que ele está vivo. É por isso que eu posso dar testemunho de Jesus. É por isso que eu posso pregar esse evangelho como uma palavra firme, que você deve ficar fundamentado, você deve crer de fato que esse evangelho é o evangelho da salvação. Salvação por quê? Porque os mortos ressuscitam. Porque se você não crê que os mortos ressuscitam, você está desacreditado também que Cristo ressuscitou. E se você não tem fé que Cristo ressuscitou, a sua fé é uma ilusão. A sua fé é uma ilusão. Cristo ressuscitado, irmãos, não é uma teoria. O Cristo ressuscitado não é uma tese. O Cristo ressuscitado é um fato que você deve ser testemunha. Cristo não chamou pessoas para filosofarem a respeito de si. Ele chamou pessoas para serem suas testemunhas. E serei as minhas testemunhas. E as testemunhas tinham que pagar com a vida para testemunhar que viram o Cristo ressurreto. E aí você vai me perguntar, e eu vou encerrar aqui porque ainda tem 2 blocos ainda dessa mensagem. Daqui para casa eu vejo qual é o tema. E a gente divide. A gente ainda vai chegar em Éfeso ainda. É o capítulo todo, capítulo 15 todo. Se você quiser já ir adiantando depois a leitura em sua casa, mas eu vou parar aqui. A questão é, se Cristo ressuscitou e apareceu para aquela lista inteira que Paulo fala, de lá para cá ele apareceu para mais quem? Quem mais viu Cristo ressuscitado? Irmãos, aqui entra agora a figura do penhor, da garantia. Tem coisas que você não vai ver, mas você tem garantia. Nem tudo você vê, nem tudo está na sua mão. Quando você pega o seu dinheiro e deposita no banco, qual é a garantia que o banco lhe dá que o seu dinheiro está lá? Ele dá um extrato bancário. Aquele extrato bancário que está na sua mão, aquilo é o quê? É uma garantia. É uma garantia de que embora o dinheiro não esteja na sua mão, mas você tem certeza que o dinheiro está no banco. Aí Cristo apareceu para Paulo, apareceu para os discípulos e foi para o céu. E agora como é que a gente vai pregar o evangelho? Aí ele diz, então ele deixou o seu Espírito como garantia da salvação. Por que o seu Espírito? Porque o Espírito você não vê. Você não vê o Espírito. Só que em João 3, Cristo já tinha dito a Nicodemos, o Espírito ele é como o vento. Você não pode ver o Espírito. Mas em como é que eu vou crer então, Jesus, num negócio que eu não vejo? É porque ele balança. Você vai ver a igreja balançando para lá, vai ver a igreja balançando para cá, você vai ver alguma coisa se movimentando aqui no meio, você vai ver vidas sendo convertidas, você vai ver demônios sendo expulsos, você vai ver doentes sendo curados, você vai ver vidas sendo transformadas, e quando você crê nisso, você vai ter certeza que Cristo ressuscitou dos mortos, e que você também vai ressuscitar, porque a principal coisa que Jesus tinha para nos dar, foi a salvação das nossas almas. Fique de pé nessa noite. Se você vier para a igreja
e tudo que você precisa nessa noite não for a salvação de sua alma, você pode ir embora, porque Paulo disse que se a sua esperança em Cristo é só para as coisas dessa vida, infelizmente, você é o mais infeliz desse mundo. E eu lhe digo, irmãos, Cristo vai restaurar o seu altar nesse tempo. Deus vai restaurar a sua palavra nesse tempo. Porque se o evangelho que for pregado não for o evangelho da salvação, a gente vai ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo, buscando apenas as manifestações do Espírito, buscando apenas dons espirituais. Para quê? Para quê? A gente perde o objetivo, a gente se esquece que um dia tivemos a convicção real de que estávamos perdidos e de que fomos achados, de que estávamos mortos e que revivemos, e começamos, irmãos, a viver uma vida de religiosidade. Começamos a viver uma vida não de santidade pelo amor, mas começamos a viver uma vida de penitência espiritual, como se a gente ainda estivesse pagando pela nossa salvação. Eu tenho que crer que no dia que Cristo morreu naquela cruz, Ele pagou pelos meus pecados, e eu não tenho nada nessa vida que eu possa dar a Ele pelo que Ele fez por mim, nada. Mas quando eu reconheço o seu sacrifício, e pela fé no Espírito de Deus e na sua palavra, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, e vou viver agora uma vida em santidade a Deus, uma vida que agrade a Ele, para que Ele se agrade de mim. E assim como Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Ele também vai lá me buscar. Amém? Vamos orar.